Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Meu nome é Emerson Bardelotti e nós estamos refletindo sobre Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, Perspectivas. E dentro da introdução que ele faz nessa versão dos anos 2000, Olhar Longe, nós vamos nos situar hoje sobre o lugar de uma reflexão. A matriz histórica da teologia da libertação está na vida do povo pobre, de modo especial na vida das comunidades cristãs que surgem no seio da igreja presente na América Latina. A partir dessa vivência, a teologia da libertação busca ler a Escritura e estar atenta às interpelações sempre novas e inesperadas que a palavra de Deus faz ao processo histórico desse povo. Revelação e história, fé em Cristo e vida de um povo. Escatologia e prática constituem os pontos que, ao se pôr em movimento, dão lugar ao que se chamou o círculo hermenêutico. Trata-se de aprofundar-se na fé em um Deus que se fez um de nós em dado momento da história passada, para converter-se em nosso permanente futuro. Essa fé que nos chega por meio da tradição deve ser refletida, considerando a experiência crente e o compromisso daqueles que acolhem a libertação em Cristo. Os maiores desafios dessa teologia virão, por isso mesmo, das exigências evangélicas que hoje se apresentam no devir de um povo oprimido e cristão. Enquanto reflexão crítica à luz da palavra acolhida na igreja, ela explicitará os valores de fé, esperança e caridade que animam a prática dos cristãos, mas também terá que ajudar a corrigir possíveis desvios, tanto daqueles que desdenham as exigências de inserção histórica e de promoção da justiça que crer no Deus da vida implica, como daqueles que esquecem aspectos centrais da existência cristã, premidos pelas exigências de uma ação política imediata. A vertente crítica de sua reflexão faz que a teologia da libertação seja uma justificativa cristã de posições previamente tomadas. O que ela busca é que se compreenda que, sem compromisso permanente com os pobres, os privilegiados do reino, estamos longe da mensagem cristã. Quer também contribuir para que o compromisso libertador seja cada vez mais evangélico, eficaz e integral. A teologia está a serviço da missão evangelizadora do povo de Deus, situando-se por isso como uma função eclesial. Tal tarefa situa-se no interior da igreja, na qual recebe a revelação e se alimenta dos carismas de profecia, governo e magistério, que ocorrem dentro dela, orientando seus esforços de compreensão da fé. Consequentemente, chamar a reflexão, propriamente dita de segunda etapa do que fazer teológico, não significa, de modo algum, considerá-la secundária. O discurso sobre Deus vem depois porque o dom da fé
é anterior e fonte da teologia. Cremos para compreender. Cremos para compreender. Trata-se, por isso, de uma tentativa de reflexão com uma função própria e insubstituível, porém sempre sujeita à fé vivida e regulada em comunhão eclesial. O primeiro momento da teologia, queremos repeti-lo, é a fé. O primeiro momento da teologia, queremos repeti-lo, é a fé, que se expressa em oração e em compromisso. Estamos diante da prática a partir das exigências do reino, dessas duas dimensões fundamentais da existência cristã. Fé vivida em eclésia e orientada para a comunicação da mensagem do Senhor. O ato segundo, o da reflexão, estritamente falando, procura ler essa prática complexa à luz da palavra de Deus. Impõe-se um discernimento diante das formas concretas que o compromisso cristão assume. O que se fará recorrendo às fontes da revelação? Em teologia, os critérios últimos vêm da verdade revelada, que acolhemos na fé e não da própria praxis. Mas o depósito da fé não é um conjunto de verdades frias e armazenadas. Ao contrário, vive na igreja provocando nela compromissos conforme a vontade do Deus da vida e procurando critérios para julgá-los à luz da palavra. Por tudo isso, uma tarefa central da reflexão sobre a prática à luz da fé será fortalecer o obrigatório e fecundo casamento entre ortopraxis e ortodoxia. A necessidade de uma relação circular entre ambas é um ponto frequentemente afirmado em teologia da libertação. Como sempre ocorre no caso de dimensões essenciais de uma realidade, não se pode escolher uma em detrimento da outra. Pretender ficar com uma significa perder as duas. Ortopraxis e ortodoxia exigem-se mutuamente. Uma sem a outra se desvirtuaria em si mesma. A verve polêmica com a qual às vezes se apresenta, em qualquer um dos dois sentidos, o tratamento desse assunto não deve levar a esquecer que a fidelidade à mensagem de Jesus exige não empobrecê-la ou mutilá-la, escolhendo onde não é possível escolher. Numa passagem-chave de seu Evangelho, de Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 33, apresentam-nos de forma incisiva a necessidade de uma enriquecedora relação circular. A teologia, enquanto reflexão crítica, deve contribuir para essa unidade profunda. Partindo da prática cristã, compromisso e oração ao mesmo tempo, viu? A teologia busca ser uma linguagem sobre Deus. Vamos repetir. Partindo da prática cristã, compromisso e oração ao mesmo tempo, a teologia busca ser uma linguagem sobre Deus. Trata-se de uma fé
inseparável das condições concretas em que vive a grande maioria e, de certo modo, todos os habitantes da América Latina. Entre nós, a grande pergunta pastoral e, consequentemente, também teológica é: como dizer ao pobre, a quem são impostas condições de vida que expressam uma negação do amor que Deus o ama? Isto equivale a perguntar: como encontrar uma linguagem sobre Deus em meio à dor e à opressão em que vivem os pobres da América Latina? Como fazer teologia? Enquanto igreja, Assembleia dos Discípulos de Jesus, devemos proclamar sua ressurreição em um continente marcado por uma pobreza desumana. Já diria a conferência, o documento de Medellín, no título Pobreza número 1. E anti-evangélica, documento de Puebla, número 11. Pobreza que, como recordamos, em última análise significa morte. Pobreza significa morte. A teologia da libertação surge deste confronto entre a urgência de anunciar a vida do ressuscitado e a situação de morte em que se encontram os pobres da América Latina. Nessa perspectiva, dá-se também algo que deve estar presente em toda a teologia: o diálogo com a cultura. Em nosso caso, com as culturas presentes em nosso continente. Esse diálogo está apenas começando. É longo o caminho a percorrer. Para isso, nos será de grande utilidade a perspectiva da teologia como sabedoria a qual nos referimos anteriormente. Isto é, um conhecimento que deve estar marcado por uma gostosa experiência de Deus, em primeiro lugar, mas também do povo e da cultura a que pertencemos. Na contribuição que nos foi possível fazer à teologia da libertação, esse é o papel de nossas frequentes referências a Felipe Guamán Poma de Ayala, César Valerro, José Carlos Mariátegui, José Maria Arguedas, entre outros. Trata-se de peruanos que viveram profundamente o momento em que lhes coube, que se comprometeram entranhadamente com os sofrimentos e esperanças de nosso povo e souberam expressar como poucos a alma nacional índia e mestiça. O trabalho teológico entre nós não pode ignorar, por exemplo, a interpelante questão de identidade nacional que levanta Arguedas a partir do velho mito de Huaroxiri, sobre o encontro entre duas raposas, a de cima, serrana, e a de baixo, iunga. Porém, repetimos, nesse assunto, o que há por fazer é muito mais do que se conseguiu até hoje. Esta perspectiva torna urgente ter maior compreensão de nossa história. Um povo que conhece o passado de seus sofrimentos e esperanças está em melhores condições de refletir sobre o presente e de enfrentar o tempo que vem. Devemos aprender por meio dos esforços de compreensão da fé, feito por cristãos que souberam assumir intensamente sua época e recorrer ao Evangelho com lucidez e coragem.
Trataram de ver claro nas vicissitudes históricas, confrontando-se muitas vezes com os interesses dos poderosos. Pensamos, neste momento, no testemunho de muitos missionários do século XVI, que recordaram as exigências do reino da vida diante da cruel exploração e da morte dos índios. Entre eles Bartolomeu de Las Casas, talvez seja o que penetrou mais profundamente na situação e quem melhor articulou uma reflexão teológica, mas não passou de um primus inter pares, pois teve muitos companheiros de compromisso e de esperança. O testemunho de todos eles deve nutrir a vida da comunidade cristã latino-americana hoje, constituindo um dos afluentes da grande tradição da igreja na qual se inscreve toda a sã teologia. Se a teologia é uma linguagem para comunicar Deus, em cada lugar deve assumir as inflexões daqueles que a formulam e daqueles a quem se dirige. Todo falar é marcado por um acento característico. O de Jesus, o Nazareno, tinha sem dúvida como o de seu discípulo Pedro, a quem dizem: teu sotaque te denuncia. Confira Mateus capítulo 26, versículo 73. A marca dos nascidos na Galileia e chocava os orgulhosos habitantes de Jerusalém. Nossa linguagem teológica não escapa a essa regra. Tem o matiz de nossos povos, culturas e raças, e por meio dela tentamos proclamar a universidade do amor de Deus. Talvez esse acento não esteja ao gosto daqueles que até pouco tempo se consideravam quase proprietários da teologia e não estão conscientes de seu próprio acento, ao qual certamente tem pleno direito para falar de Deus. Esse diálogo entre fé e cultura no interior de nosso continente dá tom a outro, de caráter distinto, mas sumamente importante. Aludimos aos encontros realizados nos últimos anos entre teologias que surgem em contextos humanos diferentes dos nossos. Mencionamos anteriormente o diálogo entre teologias do chamado Terceiro Mundo, do qual participam igualmente aquelas que vêm de minorias presentes em diversas nações. No entanto, o assunto não termina ali. Com grande proveito, realizam-se também reuniões com representantes de reflexões teológicas provenientes da Europa e da América do Norte. A tudo isso há que acrescentar o encontro com a perspectiva feminina em teologia, que traz uma contribuição nova e desafiadora. Nossa impressão é que o sentido genuíno desse diálogo está além no encontro entre teólogos, na comunicação entre as comunidades cristãs e seus respectivos contextos históricos, sociais e culturais, que constituem os verdadeiros sujeitos desses discursos sobre a fé. Não se trata de uma compreensão da fé feita a título pessoal, e menos ainda desligada do povo de Deus. Ela se nutre do sentido da fé dos fiéis, que membros de comunidades de base, em comunhão com a Igreja Universal, estudam e meditam em seu coração as verdades cristãs e simultaneamente experimentam a compreensão interior das vidas espirituais. Confira a Dei Verbo número 8. Acreditamos que por isso que o inevitável enraizamento de uma compreensão da fé na particularidade de uma situação não deve levar a deixar de lado o cotejo com os esforços que se fazem a partir de diferentes canteiros da Igreja Universal. Particularidade não significa isolamento.
É verdade que se trata de uma reflexão que não pode nem deve ser aplicada mecanicamente a realidades distintas daquelas em que nasceu. Insustentáveis, portanto, as tentativas de utilizar a teologia da libertação latino-americana como se fosse uma receita. É igualmente verdade que se trata de um discurso sobre uma mensagem universal. Por isso, e na medida em que venham simultaneamente de uma sincera fidelidade à palavra revelada, acolhida na igreja e de uma profunda experiência humana e cristã, toda teologia tem um alcance igualmente universal. Ou, para ser mais preciso, é sempre uma pergunta e um desafio para crentes que vivem em outras situações humanas. A verdadeira universalidade não consiste exatamente em falar um mesmo idioma, mas em alcançar pleno entendimento a partir do idioma de cada um. O livro dos Atos dos Apóstolos conta-nos que, no dia de Pentecostes, a surpresa daqueles que estavam reunidos em Jerusalém e falavam línguas diferentes não foi escutar os apóstolos expressando-se em um único idioma, mas ouvi-los falar cada qual em sua própria língua, né? Os ouvintes ouviam os apóstolos falando na sua própria língua. Atos 2, versículos 6 a 8. Não uniformidade, mas unidade profunda, comunhão, koinonia. Esta ultrapassa o simples diálogo intelectual e deve levar-nos a compreender que os diferentes desenvolvimentos teológicos traduzem em comunhão eclesial e com uma rica diversidade a verdade anunciada pelo Filho único. Nós estamos lendo a introdução desta versão do livro de Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, Perspectivas. Esse foi o Paz de Bem desta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024. Paz e bem, vida longa e próspera.